Olá, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais um programa nosso, né, semanal e vários programas sobre negócios e tendências. Como o nome é Negócios e Tendências, a gente sempre procura trazer aqui temas bastante pertinentes, atuais, que estejam conectados com várias áreas e tudo mais. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, mas antes vou me apresentar. Sou a professora Sandra Lopes, coordeno os cursos de pós-graduação aqui na área de meio ambiente, na Uninter. Tá? E hoje nós vamos ter um professor bastante interessante, tem muito conhecimento para passar para a gente, o professor José Benedito Caparroça. Ele é coordenador dos cursos de pós-graduação na área de Relações Internacionais. Mas esse programa, Negócios e Tendências, que a gente sempre está apresentando, trazendo pessoas bastante interessantes, com bastante conhecimento, tudo, ele surgiu justamente na área de pós-graduação, coordenação, né, são os coordenadores, a área da pesquisa e da pró-reitoria da Uninter. Tá? Então, vamos chamar o professor José para falar então alguma coisa a respeito e dar as boas-vindas a ele, né? Aproveitar o conhecimento que ele tem. Bem-vindo, professor. Olá, professora Sandra. Obrigado pelo convite, sempre é uma honra estar aqui. Falar sobre esse tema, para mim, é um tema muito caro, é um tema muito importante para mim, então, obrigado por esse espaço. Então, agora todo mundo ficou curioso. Que tema é? O que nós vamos falar hoje? O que nós vamos abordar, né? Nós vamos abordar exatamente sobre as organizações internacionais, os limites dessas organizações internacionais dentro e atuando dentro do meio ambiente, né? E ninguém melhor do que o professor José Benedito para falar sobre isso. Mas eu sei que vocês também querem fazer a ligação, querem fazer o link, tá? Organizações internacionais, mas isso aplica onde? Quem são? Como elas atuam? E quais são as diretrizes que elas podem passar exatamente para o meio ambiente? Então, o professor José vai explicar. Primeiro, o que são essas organizações internacionais, quem compõe, onde elas atuam? É bastante pergunta. É bastante. Falar sobre isso é muito importante, professora Sandra, porque quando a gente tem contato, e quando eu falo a gente, eu falo as pessoas de modo geral, têm contato com a mídia, quando se trata de organizações internacionais, acaba ficando um pouco frustrada. Por quê? Porque às vezes vê que caminha a passos lentos e muitas coisas, muitas propostas acabam não indo para frente. Então a gente se depara, de modo geral, com pessoas criticando as organizações internacionais de forma direta. Não que não haja problema com as organizações, toda instituição possui seus problemas, suas limitações, né? Mas a natureza jurídica delas muda a figura de lugar. E é isso que eu vou explicar, o que são essas organizações internacionais para ficando mais claro para a gente. Elas são organismos, são entidades que são criados pelos Estados soberanos. Os Estados soberanos Brasil, Estados Unidos, Angola, Uruguai, China, todos os estados, tá? E elas são criadas voluntariamente por esses estados e formam essa entidade que, como se fosse um guarda-chuva deles. Só que o que acontece? Os estados, eles são soberanos, e quando a gente fala soberanos é um termo técnico, que acima deles não há nada. Existe a autodeterminação dos povos. Então vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil tem sua bandeira, seu idioma, sua população, seu território, seu conjunto de leis. Quando ele resolve fazer parte de uma organização internacional, exemplo a ONU, que é a mais conhecida de todas, ele cede um pouco da sua autonomia para a ONU, mas é ele que vai dar os limites, é ele que vai dar o tom. E a participação dele também é voluntária, ele não é obrigado a participar lá. Então, toda vez que a gente fala sobre as assembleias da ONU, todos os encontros onde são debatidos e discutidos assuntos, que no caso a gente vai falar sobre meio ambiente, dá esse foco, a gente tem que entender que é tudo voluntário. Nenhum país é obrigado a participar, nenhum país é obrigado a tomar uma decisão drástica dentro desse contexto. Tá? E isso é uma natureza, porque tudo isso é regulamentado pelo direito internacional público. E essa natureza do direito internacional público, existem algumas fontes do direito internacional público, mas a principal fonte são os próprios estados soberanos. Isso significa, então, que é eles que vão colocar as leis, eles vão dizer o que é certo e o que é errado, e o que acontece e o que não acontece. Então, por exemplo, assim, quando uma lei internacional é descumprida, né, umas leis, vamos colocar em muitas aspas, uma lei mais básica,
como que fica? Existe uma polícia internacional que vai prender um país, colocar atrás das grades, fazer com que aquela população sofra, vai ser excluída? Não, não existe isso. Então, muitas vezes, a gente vê organizações internacionais tomando medidas, propondo acordos, todo mundo assinando acordos, e alguns deles não são seguidos, não são conduzidos pelos estados, e fica, entre aspas, por isso. Mas isso não é uma verdade, né? Então, o que a gente pode notar aí é que quando a gente tem um assunto, determinado assunto, tratado dentro de uma organização internacional por meio de um acordo, por exemplo, e ele não é concretizado, a gente tende a colocar isso, a culpa, diretamente nas organizações, mas não. Na verdade, a culpa, né, vamos colocar bem entre aspas culpa, eu não gosto desse termo, mas fica mais didático, é do próprio conjunto dos estados. Então, vamos colocar a guerra Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina. Não é a ONU que está falhando, são todos os países que formam a ONU. São os envolvimentos que eles têm perante aquela diretriz ou aquela lei. Porque, Exatamente. pelo que a gente entende, é que a ONU, na verdade, ela dita essas diretrizes, essas normas, essas leis, entre aspas, como o professor mesmo disse, e é em nível mundial. Nível mundial. Cada país ou cada estado, então, ele vai trazer e vai tentar se envolver da melhor maneira para contemplar o que foi solicitado. É isso, mais ou menos. Exatamente. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um caso que tem impacto ambiental de modo indireto, que é as guerras, tá? Então, vamos supor, colocar um cenário hipotético aqui, o país A está em guerra com o país B, o país A é muito forte, o país B é mais fraco economicamente e militarmente, e isso vai parar nos tribunais internacionais, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, ou então a Assembleia de Segurança da ONU. E lá vão tomar uma medida. O que a gente faz? Vamos boicotar o país A? Se um Estado falar que não vai boicotar, não acontece nada, né? Que não vai aplicar alguma sanção. Então, o que a gente percebe daí? A dissimetria de poder. Então, quando a gente vê que dentro da ONU ou dentro do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que a gente vai entrar nesse assunto, existe uma dissimetria de poder. Então, vamos lá, vamos diminuir o aquecimento global, colocar ele aí para 1,5 grau. Tá? Se um determinado país, isso aconteceu de fato, por exemplo, Índia e China, fala, olha, eu não quero 1,5 porque isso vai afetar a minha economia, não tem muito o que ser feito. Não tem a obrigatoriedade, não tem, né? essa Tem o obrigatoriedade. compromisso só. Exatamente. Existe o direito internacional, existe os órgãos de julgamento, mas quando a gente fala de poder de polícia, poder militar contra isso, isso não existe. Por quê? Porque esses estados são a própria fonte do direito internacional público, uma das fontes, a principal, e são eles que criam os acordos. Então, imagina, eles negociando entre eles. É tudo parte de um acordo mesmo, de um tratado, como o próprio nome sugere. Isso envolve não somente o objeto afim, que no caso nós estamos falando aqui sobre meio ambiente, a conservação, a melhoria, né? E toda a parte de meio ambiente, seja ela focada para uma guerra, que tem um compromisso muito grande com o meio ambiente, porque destrói parte do país, né? Infelizmente. Exato. Imagina a quantidade de resíduos. De entulhos, resíduo, perda de biodiversidade, poluição, contaminação, doenças que vêm depois inerentes pós-guerra, né? Segurança alimentar. Segurança alimentar, segurança da água, saneamento. Então, vejam, todos esses pontos, eles são tratados nesses acordos. Mas o envolvimento desse país, né? O compromisso que ele tem, muitas vezes não consegue contemplar. Porque, como o professor José explicou, ele é bastante amplo e envolve não somente a área afim, que no caso aqui seria o meio ambiente, mas também a parte socioeconômica. Exatamente. A parte econômica de cada país. Se não é conveniente, por exemplo, deixar 1,5 para que seja o limite do aumento do aquecimento do clima, se isso não é conveniente para eles, vamos supor, para eles sejam os grandes geradores e os grandes mandatários países, né? Como China, Índia, Estados Unidos, tal, e o Brasil vai no caminho, 1,2 seria 1,2. Exatamente. Mas mesmo assim, 1,5 seria, mesmo sendo 1,2, eu acho que está sendo difícil de alcançar.
Exatamente. Porque quando foi elaborada essa lei, entre aspas, né, esse compromisso dos estados, a realidade mundial era outra. Quando isso foi lá no Acordo de Paris, 2015, não existiam essas guerras. Não. Algumas sim, que já são trazidas por séculos, né, em determinadas regiões que a gente sabe. Dá uma pausa, agrava, melhora, né, reconstitui um pouco e aí por diante. Mas o cenário mundial era outro. Exato, ele está sempre em movimento, né? Então não tem como você comparar 2015 com 2025, quiçá 2030. Então, em 2030, falando em ONU, gente, não querendo cortar, mas quem participa desse programa pode se inscrever, né, para ganhar um certificado. O link estará disponível. Entre, faça a sua inscrição. Olha, quase que falhou. A inscrição e a palavra-chave. Para que você tenha esse certificado, não basta só assistir. Aí você responde a palavra-chave. A palavra-chave, vamos dar a primeira vez, é ONU. ONU. Colocando a palavra ONU, assistindo a gente aqui na nossa fala, tal, que é bem legal, vocês terão então um certificado que vai agregar bastante para quem é estudante, para quem conta pontos, vamos dizer, para se formar, né? E queira também agregar um pouco de conhecimento e tudo mais. Então a palavra é ONU. Vamos retornar então, né, professor? Vamos. Sobre a ONU, realmente. Quando você falou sobre esses alcançar até 2030, 2030 tem um marco, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que foi gerado pela ONU. Vamos falar alguma coisa a respeito disso? Vamos, claro. Então, ele surge a partir dos Objetivos do Milênio, que é o antecessor dele, né? Então, ali a gente vai ver 17 objetivos, cada um deles se desdobra em metas, é bem grande, eu não lembro o número exato, mas é mais de 200 metas, para a gente ter noção. Então, a ONU, ela propõe esses objetivos, os países colocam esses objetivos para dentro, falam, ok, concordo com isso, vou tentar alcançar esses objetivos. Tem lá a lista de metas e cada país vai falar como vai alcançar cada meta. E daí a gente volta ao problema inicial. Alcança, não alcança, o que acontece se não alcança, né? Não tem poder de polícia, não tem um poder muito grande no cenário internacional, né? Os estados continuam sendo soberanos independentemente dos tratados que assinam, das organizações que fazem parte. Então, dá essa patinada, né? Às vezes não, quase sempre. Então, por isso que a gente vê, às vezes, que tá chegando 2030 e nada está sendo... muita coisa que deveria ter sido feita não foi feita ainda. Essa ONU, então, é o órgão? A ONU, ela é o principal órgão, né? Principal órgão, mandatário. Do mundo, assim, é o maior. Mas no quesito meio ambiente, a título de exemplo, a gente tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, que é um órgão da ONU. Tá? Que é o PNUMA, que é conhecido, exatamente, né, por PNUMA. O PNUMA. Muita gente já ouviu falar. O próprio. Então, ele que vai ser a governança no assunto, a governança internacional no assunto. Dentro deles, surge ali no contexto, não necessariamente de forma totalmente direta, mas dentro do PNUMA, vai surgir a Convenção Quadro, que é um tratado universal. Ele não é muito detalhado, assim, ele é algo que traz mais princípios, é mais sobre valores, que muitos países assinaram, quase todos, e dentro dessa Convenção Quadro são originadas as COPs, né, que a gente teve, por exemplo, a de 97 em Kyoto, que foi um grande acordo na área do meio ambiente, depois em 2015 em Paris, que substitui o Acordo de Paris, ele substitui o Acordo de Kyoto. E hoje a gente vai ter a COP30 aqui no Brasil, né, em novembro, no Belém do Pará. Então veja como existe essa correlação. A gente tem a ONU, a gente tem o PNUMA, dentro dessa governança surge o quadro convenção, que é um tratado maior, mais genérico. Dentro desse tratado acontecem as reuniões, né, as conferências entre as partes, que é o COP, e dentro do COP surgem outros tratados mais específicos. Então a gente tem essa escala. ONU, PNUMA, Convenção Quadro, as COPs, que dão origem a acordos internacionais. E esses acordos, para serem implementados, agora vamos ficar dentro do Brasil, né? Para serem implementados num território tão imenso como é o Brasil, com tanta diversidade, né? Biodiversidade, diversidade cultural, populacional, socioeconômico,
até a mesma cultura de cada estado diverge um do outro, tal, né? Porque o país é muito grande, tem uma influência muito grande de vários outros indicadores. Como que ele faz, então, para contemplar? Vamos supor, o estado do Paraná, né? Será que ele precisa moldar para o estado? Porque a diretriz geral vem da ONU, PNUMA, e aí vem para os estados. Eu acredito que vai passando, né? Normalmente fica mais no âmbito do governo federal. Claro que os estados, como eles também têm que participar disso, né? Porque são unidades federativas do Estado Soberano Brasil, eles também vão ter que se adequar e eles vão ter que criar leis, políticas públicas para que ajude o todo, né? Então existe essa relação entre o todo, o federal, os estados e os municípios também. Bem interessante até essa COP, todo esse envolvimento do Brasil, né? Essa preocupação, que muitas vezes a gente fala, mas isso não dá em nada, é tão devagar, está se arrastando, continua desmatando, continua poluindo e tal. A extensão territorial é muito grande. E por não ter, como o professor José falou anteriormente, por 2 ou 3 vezes, por não ter o poder de polícia, esta lei, então não tem punição assim tão severa. Severa, exatamente. A gente trabalha na área de meio ambiente, mesmo nas relações internacionais, muitas vezes, me corrija se eu estiver errada, mas a gente trabalha meio que na confiança, exatamente, né? Nas tratativas que são feitas, né? Os acordos que são feitos. Então, eu faço um acordo no Brasil que vou deixar de desmatar com tanta intensidade, por exemplo, a floresta amazônica. Vou fazer a compensação de carbono, né? Eu desmatei, faço então a compensação em outro estado, em outra região, ou até mesmo em outro país. Então, esses acordos, essas tratativas, que é moroso. Moroso. Não é assim de um ano para o outro, ou de um dia para o outro, que as coisas estão vendo resultado, né? Exatamente, mas isso não significa que não haja resultados positivos, né? Por exemplo, se existem todos esses empecilhos que a gente percebe com seguir as normas internacionais, com os acordos que foram firmados, imagina se eles não houvessem. Se cada país tomasse sua própria, vamos supor, a China, em vez de falar que preferencialmente 1,5 grau, de limitar isso. Mas chega a Índia e fala, não, eu quero 3 para mim tá. E daí vai ter, por exemplo, o Paraguai que nem se inteirou do assunto. Então, por mais que a gente não veja efetivamente acontecendo como a gente gostaria que fosse, como o próprio acordo dita, a gente vê que essa coordenação, essas plataformas que são as organizações internacionais, elas trazem muito benefícios para a sociedade e sim, muita coisa foi conseguida. Não foi tudo, não foi da forma como foi acordado, não foi de forma satisfatória, mas muita coisa foi alcançada. E a gente fala muito, nós estamos aqui falando exatamente sobre essas organizações com diretiva para o meio ambiente, mas esses objetivos de desenvolvimento sustentável, os 17, eles têm uma ligação com o outro. Por exemplo, se eu não enxergo e não faço distinção, não consigo ver a olhos assim, né? Que um dos indicadores de meio ambiente está sendo cumprido, mas por outro lado, por exemplo, a educação está sendo desenvolvida, isso vai ter um reflexo aqui. Claro. Né? Na parte de mobilidade urbana, vai ter um reflexo na área ambiental. A parte de saneamento, na área de consumo, do gerenciamento daqueles resíduos, tudo isso são indicadores que ficam interlaçados. Ficam. Vou dar um exemplo bem interessante, professora. Dentro dos ODS tem um que é a da educação. E como eu falei, eles se desdobram em metas. Eu não vou lembrar os números exatos, mas uma dessas metas que está dentro desse objetivo educação fala sobre educação para a cidadania global, para promover dentro dos países. E o que fala sobre educação para a cidadania global? Fala sobre trazer para dentro das escolas as questões, as preocupações globais. Os grandes problemas globais. E isso inclui, por exemplo, o meio ambiente. Então, de que forma aqueles alunos, desde criancinhas até os universitários, eles vão ser aproximados daquilo para eles encontrarem soluções do local, né, global mais local,
para aquilo. Então a gente vê, por exemplo, mesmo dentro do objetivo educação, tem questão do meio ambiente. Outro exemplo muito bom também, saindo um pouquinho dos objetivos, mas Sim. entrando novamente nas organizações, a OMS, Organização Mundial da Saúde, a gente, né, pelo próprio nome sugere, é sobre saúde, só que você não tem como se associar saúde de meio ambiente, né? A gente até citou aqui a segurança alimentar, é uma das grandes preocupações da OMS. E o que é segurança alimentar? É as pessoas terem, né, de forma bastante resumida, tá, pessoal? Mas as pessoas terem acesso a alimentos de qualidade e saudáveis, né? Então não é só ter por exemplo, ter acesso única e exclusivamente a alimentos industrializados, que não são nutritivos, e ter também o acesso a alimentos, obviamente, né? Então isso é uma preocupação da OMS, e para que isso haja, para que essa segurança haja, você precisa de rios limpos, você precisa de um Estado soberano que consiga produzir seus alimentos, que consiga negociar com outros estados a compra e venda de alimento, para que dentro daquela sociedade ela tenha acesso à segurança alimentar. Então a gente vê que, com esses dois exemplos, que o meio ambiente ele é algo transversal, a gente vive no meio ambiente. Então, por isso que ele é um assunto que está sempre em voga, está sempre discutido dentro das organizações, sempre é objeto de tratado internacional, ele é transversal a todos os outros ODSs, então é um tema bastante importante, não tem como desassociar ele, não. Não tem. E aí, quando você fala sobre esse envolvimento todo, é bastante interessante também e já faz uma ligação com o DS-12, que é o consumo e a produção sustentável. Exatamente. Né? Porque se eu preciso dessa segurança alimentar, eu preciso ter alguém que produza. E nesse ODS tem alguma das metas que cita exatamente isso, que fala sobre o produtor, não só o grande produtor, mas o produtor familiar, os pequenos produtores. Os pequenos produtores. Aí envolve o quê? O uso do recurso natural, que é a água, o solo, que a gente não lembra, só pensa na água, né? Mas para produzir precisa usar o solo. O solo. E ele detona se ele não for bem utilizado e bem remanejado, né? E aí vem também a parte de uso excessivo de agrotóxicos ou agroquímicos para dar o quê? Para dar a segurança alimentar que você está falando, né? Anteriormente. E isso é bastante interessante. Veja que uma coisa tem ligação com a outra, né? Não tem como. Não tem. E aí a gente recai sobre uma questão. Então, quais são os grandes desafios que a gente pode listar para essas organizações? Acho que o principal deles é a dissimetria de poder, ou seja, cada país vai ter um poder militar, um poder econômico, um poder político muito diferente do outro. Então a gente pega, por exemplo, os Estados Unidos, né, a China, que são grandes estados poderosos no mundo. Uma negociação entre eles e o Egito, ou Angola, ou até mesmo o Brasil é uma das grandes potências do mundo, né? Mas mesmo assim, diante deles, a gente é pequeno. Então, na hora dos acordos funcionários, na hora de formar um acordo, alguns países vão ter voz mais pesada, uma caneta mais pesada, e outros não tanto. E isso vai dar as regras, vai dar ali o tom dos acordos, o que eles vão ser feitos, o que eles não vão ser feitos, né? Mas não é o único. Outras limitações também é sobre o sistema político de cada país. Isso é muito importante, porque a gente está vivendo uma transição. Exatamente. Em país bastante mandatário, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, e entra e sai de acordos, trato e distratos. Exatamente. E não é só nessa área, a Organização Mundial da Saúde também está sendo afetada. Tá, né? A gente vê aí que houve países saindo, né, ameaçando a sair da ONU, da OMS. Claro que sair de uma organização não é algo tão simples, mas se o Estado está manifestando interesse em sair, se ele cumprir principalmente, não única exclusiva, ele vai ter que cumprir, né, o compromisso que ele tem com a OMS, mas ele vai ter que cumprir também as leis internas. Mas se é a vontade dele, uma hora ou outra, ele pode sair, se for uma real vontade, né? Ele não é obrigado a fazer parte. Então, esses são os desafios, né? Exatamente. E aí, a gente passando desse grande ponto que é o universal, né? Passando os desafios para os países em si, também nós temos divergências até de adesão política, econômica, social. Exatamente. Necessidades diferentes.
com certeza, dentro do Brasil, os estados têm necessidades diferentes, necessidades primordiais diferentes. Exatamente. Então, isso pode ser moldado para estados e tudo mais? Pode, porque as assembleias, as conferências servem justamente para isso, né? É organizado, existe uma escadinha, assim dizendo, né? Tem os municípios, aí acima deles os estados, né? As unidades federativas e daí o estado soberano, né? Que no caso daí é o estado brasileiro. É entre essas três entidades, né? Mais o Distrito Federal, obviamente, que eles vão acordar e ver o que eles podem ou não fazer, que vai chegar até o Estado brasileiro e é ele que vai levar para as organizações internacionais e lá o que é decidido, o que é feito, ele vai trazendo de volta nessas escadinhas para os estados, para os municípios. Então existe essa hierarquia. Hierarquia é essa cadeia, né? Essa cadeia. Essa cadeia. E essas organizações internacionais foram citadas 2, mas existem inúmeras. Né? Que, querendo ou não, tem ligação, interligação e influência sobre o meio ambiente e sobre qualquer decisão, né? Do país ou do estado e tal. Gente, muito bom essas explicações, hein? Opa, obrigado. Com certeza, muita gente, até coisas que eu até desconhecia, né? E é interessante. Vejam que o conhecimento a gente pode explorar, né, professor José? Bastante aqui. Podemos. E direito internacional e organizações internacionais é uma das minhas grandes paixões. Eu tento me debruço bastante sobre esse tema. Então, falando sobre essa preocupação e esse envolvimento, tudo, o professor, por ser coordenador, estar coordenando os cursos de relações internacionais, ele podia citar alguns desses cursos, né, para que a gente e vocês também conheçam e saibam que não é inacessível. É um curso aberto, né, Exatamente. Que a Uninter dispõe na área de pós-graduação. E o professor José vai dar uma exploradinha, assim, nos cursos. A gente tem o MBA, por exemplo, em Cooperação Internacional e Políticas Públicas, vai trazer bastante sobre política externa brasileira, sobre política internacional e econômica, sobre organizações internacionais, comércio internacional. A gente tem Diplomacia, Políticas Públicas, que é outro curso, né, e Cooperação Internacional, que vai ter esse foco no direito internacional também, o direito internacional público. O MBA em Diplomacia e Relações Internacionais é um outro curso. A gente tem a Economia Internacional e Diplomacia, que vai pegar bem essa parte dos interesses econômicos e de como tudo isso é articulado dentro das relações internacionais. A gente tem um curso também de Relações Internacionais, pós-graduação em Relações Internacionais. Ele vai trazer essa visão mais abrangente. Até o aluno, se quiser, ele pode ir fazendo um, entrando em outro, pedindo dispensa de disciplina, aumentando o seu conhecimento, criando um arcabouço maior, né? E vai ter um curso também que vai ser lançado esse ano, eu estou bem feliz pela oportunidade de lançar ele, que é o Educação para a Cidadania Global. Que interessante, então, professor, exatamente. Isso aí é muito interessante. Ele vai ter um pezinho nas relações internacionais e outro na educação. Então ele vai falar desde a internacionalização da educação, vai ter uma disciplina chamada Cooperação Internacional para Educação e Pesquisa, tudo isso relacionado com esse ambiente internacional. Muito interessante. Esses cursos da Uninter têm um diferencial bastante interessante, né? Eles são rápidos. São rápidos. A gente tem as especializações com 360 horas. 6 meses você conclui, você vai ter acesso a todo o curso, fazer todas as avaliações. É rápido, é um curso muito bom, tem muito conteúdo valioso, sempre atualizado. A gente tem o MBA também, e daí ele é um pouco mais longo, vai para 9 meses, mas também tem mais conteúdo. É bem interessante, olha, temos assim bastante procura, né? E os cursos são bastante atualizados e são rápidos, porque hoje a gente não pode mais ficar perdendo muito tempo, né? Exatamente. A gente tem necessidade da busca desse conhecimento o mais atualizado possível e o mais rápido possível, né? E na área de gestão, na área de, não é gestão, mas de relações internacionais, esses cursos ficam aí a dica e procurem. E na área de meio ambiente, nós temos, assim, cursos bastante interessantes. Temos, inclusive, um que está sendo lançado, foi lançado agora, em janeiro, sobre governança corporativa e gestão em governança corporativa socioambiental, que é o famoso ESG, nas duas modalidades, de MBA e tradicional, né, de 360 horas, no mesmo tempo e o mesmo formato que o professor já dissertou. Temos lá gestão ambiental e desenvolvimento sustentável, perícia e auditoria ambiental, educação ambiental, que tem uma abrangência bastante grande na área
de meio ambiente, que tem uma procura muito boa, porque professores que estão atuando nessa área de educação, hoje com esses novos protocolos de educação, é obrigatório ter um espaço, não é mais só transversal, ela é interdisciplinar e ela é também obrigatória, né, a parte de meio ambiente, de educação ambiental. Então a procura tem sido bastante satisfatória e o pessoal tem saído também com bastante satisfação, né, do que foi buscar. E temos também outros cursos, gestão de recursos hídricos, temos meio ambiente e sustentabilidade, gestão de recursos naturais, que é muito importante porque ali você vai aprender o que são esses recursos naturais, como preservá-los, como utilizá-los, a parte do biodireito, porque é importantíssimo, né? Temos gestão de áreas degradadas, temos uma infinidade, temos 17 cursos na área de meio ambiente. Então, lá na página tal, que vai, algum deles vocês vão querer e vão gostar, né? Mas nós temos também, além desses cursos, a Uninter trabalha com eventos pontuais, né? Exatamente. Nós teremos agora, no dia 17, 18 e 19 de março, nós teremos um evento chamado Primeiro Summit Pós-Uninter. E ele tem um título bastante interessante. Eu vou fazer uma colinha aqui, porque o título é grande, tá? Vou dar uma coladinha aqui. Descubra como a sociedade híbrida e hiperconectada está moldando o nosso futuro. Será tratado assim serão tratados temas bastante pertinentes, inteligência artificial, a conectividade, o reflexo disso na vida de cada um, não precisa ser estudante, na vida normal. Desde crianças estão hiperconectados, né? Qual é a influência disso? Serão palestras, ainda não temos o link para essa inscrição, mas acompanhe na página da Uninter, primeira Summit Pós-Uninter. E aí, vocês logo deve sair o link para fazer a inscrição, com horas e tudo mais, né, de declaração e tal. Vai ser muito importante. E tem já nomes de pessoas bastante conhecidas nesta área e que traz para a gente um conhecimento, até nós que somos da área, a gente está aprendendo todos os dias, né? Com bastante inovação. Falar sobre a hiperconectividade hoje é muito importante, porque está praticamente... A gente não se desconecta mais. Não, virou uma coisa só. Virou né? uma coisa só. A gente fica só no celular, ou só no computador, ou só com fone de ouvido, e não tem mais idade para isso. Primeiro tinha barreira, porque os mais velhos, com licença, né, tinham uma certa barreira, tinham uma certa dificuldade, mas hoje com essa conectividade, as coisas parece que vão incorporando. Virou uma coisa só. Exatamente, né? Mas então fica a dica, hein? Vai ter esse evento que a Uninter faz pontual. Outros eventos acompanhem lá, porque o evento na Uninter que não falta, né? Exatamente, a gente faz bastante. A gente faz bastante. E esses negócios e tendências que nós estamos, assim, com bastante audiência e tudo mais. Vamos ter que finalizar. Infelizmente, porque o tempo nosso já está praticamente vencido, tal. Primeiramente, quero agradecer a todos que estão assistindo, nossos ouvintes, ao professor José, pela presença, por compartilhar esse conhecimento que é muito valioso, né? E a todos que nos dão suporte. Alguma consideração, professor? Eu acho que é isso, é um tema bastante rico mesmo, ele é complexo, a gente tentou trabalhar de forma rápida e ele afeta os negócios, o comércio internacional, o comércio exterior. Por isso, para quem é da área também de negócios, da área das ciências sociais aplicadas, esses cursos também são muito valiosos. Esse assunto, de forma geral, é muito valioso. Então, ótimo. Eu, professora Sandra, agradeço a audiência, a preferência em nos ouvir, né? O nosso convidado, a todos que nos dão suporte e aguardamos vocês no próximo programa Negócios e Tendências. Até!